pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo da série Política para Totós. Estamos aqui com Luísa Agapito e Benedita Sai Cunha e nesse primeiro vídeo, que elas vieram representando o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, nós vamos falar sobre conceitos básicos para vocês começarem a entender um pouquinho dessas coisas que aparecem em jornais, tudo mais que se chama política. Bem, pessoal, antes de mais eu gostaria de começar explicando de onde é que surgiu a ideia de fazer essa série. Basicamente, eu vejo que tem muita gente que não percebe muito sobre política, ou que até entende uma coisa ou outra, mas pronto, faltam em algumas bases, ou não é assim tão desenvolvido. Atenção, que o nome vai ser Política para Totós, mas não é totó de todo não saber sobre política, até porque é um tema muito complexo. Eu própria já estava no terceiro ano de Direito quando comecei a perceber alguma coisinha. Por isso, eu achei que seria interessante eu fazer uma série aqui com algumas pessoas que são assim um pouquinho mais entendidas no assunto. Cada vídeo vai ter pelo menos 2 pessoas, justamente para criar aqui um debate e para vocês verem que, mesmo nos conceitos que supostamente seriam mais simples, há divergências, nenhum conceito, nenhuma definição é estática. E o objetivo daqui é justamente conseguir dar a base para vocês começarem a criar a vossa própria opinião, irem estudar o assunto, porque política é um assunto complexo, vocês não vão ver os vídeos daqui e já ficarem a saber tudo, não pensem nisso, não é. Mas eu acho que pode ser um começo e, enfim, espero conseguir ajudar de alguma forma. É um canal apartidário, tá bem? E por isso mesmo eu encorajo vocês, se vocês tiverem alguma visão diferente daquelas que forem expostas aqui, coloquem nos comentários. Isso é uma democracia. Quero que vocês coloquem aqui os comentários construtivos, expliquem por que vocês têm essas opiniões. Claro, tudo com muita educação, porque, enfim, vocês são muito civilizados, eu sei disso, não é? Eu confio nas minhas belezuras. Eu sei que política é sempre muito polêmico, portanto, se vocês tiverem a sua opinião, como eu disse, coloquem aqui, mas de uma forma respeitosa. E claro, tudo é influenciado pelas vivências que nós próprios temos, portanto, cada opinião é uma opinião, cada opinião é uma opinião válida. E o objetivo daqui é realmente criar um debate, mas tudo com muito respeito uns pelas opiniões dos outros. Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal para verem esse vídeo e os próximos que vão sair sobre o assunto. Vai ter uma playlist aqui só dos vídeos dessa série. E não se esqueçam, como diz Gabriela Prioli, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Que a partir daqui todo mundo consiga ir se aprofundando mais na política, porque afinal isso rege todas as vertentes da nossa vida. Então, espero que vocês gostem. Primeiramente, não se esqueçam de dar já o like no vídeo, se inscrever no canal, partilhar com aquele amigo que não sabe muito de política, ou então que sabe que vai querer vir dar opinião, porque o pessoal é assim, né? Quando sabe, já gosta de dar opinião. Lu e Beni, muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o convite. Obrigada a nós. Obrigada pelo convite. E para começar, então, Lu e Beni, o que é o Conselho Nacional de Estudantes de Direito? O Conselho Nacional de Estudantes de Direito é uma organização que, no fundo, é como se fosse uma União Europeia que representa as demais associações de direito do país. Temos desde associações de faculdades privadas, de faculdades públicas e concordatárias, que é o caso da Católica, em que eu e a Beni fazemos parte. Eu sou vice-presidente interna e a Beni é Eu sou vogal do pedagógico. Importantes. Exatamente. E pronto, eu às quartas-feiras reúno com a Beni para coordenarmos então o pedagógico. No fundo, nós falamos com as associações e somos a ponte entre os estudantes de Direito do país e as associações. Portanto, fazemos chegar tantos problemas dos estudantes às associações de outra forma, porque às vezes nem sempre o contacto é fácil e é sempre bom lidar com diferentes associações e diferentes culturas, porque mesmo dentro do CNED há essa diferença. Muito bem, muito bem. Sim, eu acho que nós temos tido um papel importante em fazer essa agregação das universidades e dos estudantes, porque apesar de sermos um país pequeno e de sermos não muitas faculdades, pode acontecer alguma distância e algum desfazamento do que é que se passa noutras cidades, noutras faculdades, e eu acho que o CNED tem tido uma ação muito importante em representar os estudantes e as universidades e as faculdades de Direito. Ótimo. Para todos aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre o CNED, eu vou deixar aqui embaixo na descrição as redes sociais, tudo mais para vocês irem acompanhar. Bem, eu, a Lu e a Beni, a gente se conhece porque a gente é da mesma faculdade, né? Quer dizer, era. Agora já sou uma mulher liberta. Já não está no nosso nível. Exato, doutora Bela. Toma quase. A E pronto, companheiros de faculdade, de viagem, de projetos, de vida. Tudo colegas e amigas. Pois é, exatamente. E
Então, o objetivo desse primeiro vídeo é realmente a gente trazer alguns conceitos base para quem está começando a descobrir esse assunto hiper complexo que é a política, começar a perceber o que significam algumas definições que são importantes e começando então pelo princípio do princípio. O que é isso que a gente chama de Estado e por que ele acha que pode mandar em mim ou no que eu faço? Contrato social, o que é isso? O ser humano desde sempre teve uma tendência para se agregar e para se organizar em estruturas. E eu acho que desde sempre, isto acontece também na natureza, mesmo no mundo animal, há uma necessidade de haver líderes e de haver uma estrutura que nos guia e que nos organiza. E eu acho que o Estado e esta ideia de contrato social surge muito disso, de nós sentirmos uma necessidade de nos juntar, de formarmos uma sociedade e dessa sociedade precisar de ter regras e alguém que nos governe no fundo. E eu acho que muito resumidamente é isto, claro que isto depois dá pano para mangas para desenvolver. E o contrato social é uma construção em que, no fundo, o ser humano tacitamente aceita viver em sociedade, portanto, no fundo, como é que eu ia dizer, retira algum dos seus direitos, por exemplo, alguma liberdade que tem ou dá um bocadinho de uma propriedade em troca de segurança, por exemplo. E no fundo é esse contrato, ou seja, de uma forma muito simplificada, eu estou numa sociedade, eu sei que se eu viver fora, não sei se a minha terra vai continuar minha, não sei se a propriedade vai continuar minha, mas se eu viver ali, se eu der um bocadinho da minha terra àquele líder que foi acreditado tacitamente, eu posso viver em segurança. E no fundo a base é esta, é a organização. E nós precisamos de nos organizarmos para sobrevivermos, no fundo. Né? Tem que haver regras para que tenha uma mínima ordem e que a gente possa viver em sociedade. E o que é isso dos 3 poderes? Isto é uma pergunta quase mais jurídica ou constitucional. Mas pronto, o Estado, no fundo, organiza-se em 3 poderes, ou tem 3 funções básicas, que depois se subdividem em outras diferentes funções, que são, no fundo, o poder legislativo, judicial e executivo ou administrativo. E estas funções, o objetivo é complementarem-se ao mesmo tempo que não se interceptam e não se confundem entre as outras, por se considerar que pode haver conflitos de interesse ou que isso pode ser prejudicial para a própria organização da sociedade e da vida política. É uma garantia de independência, ou seja, não faz sentido que a pessoa que faça leis também garanta que as cumpra e ao mesmo tempo as mande executar. E no fundo é uma garantia de que há uma independência, que não há um poder absoluto, que é isso que estamos a caminhar, ou seja, no fundo a monarquia, tínhamos um rei que tinha um poder absoluto e hoje em dia há uma tendência para descentralizar o poder, para no fundo serem várias pessoas a tomar a mesma decisão e no fundo os órgãos e toda a administração pública nunca há uma só pessoa a decidir sozinha e isso também acaba por ser uma forma... que ninguém abusa, não é? Exatamente, no fundo anticorrupção, independência, liberdade e no fundo garantir a maior representatividade política. Claro, e esta ideia de separar estes 3 poderes é também, e dessa independência que tu falavas, é um legado do sistema liberal e democrático e como tu disseste, o que acontece muitas vezes em sistemas não democráticos é haver uma confusão entre esses poderes e isso dá sempre aso a abusos de poder e a não vivermos uma vida democrática e saudável nesse sentido. E agora a gente vai começar a entrar na parte mais interessante, mais picante, que é o que é um espectro político e isso que a gente escuta tanto sobre direita versus esquerda. Então, fogo no parquinho. Então, direita versus esquerda é o eixo e o espectro mais antigo que hoje em dia pode já não fazer tanto sentido porque, ou seja, pensem na vossa opinião política como se fosse uma cor e a esquerda e a direita é como se fosse preto e branco. E o mundo é complexo, as situações são complexas. Mas tem um cinzentinho, olha no meio. Tem cinzento, tem muitas outras cores, não é verdade? Há muitas outras cores. E a esquerda e a direita acaba por ser muito redutor hoje em dia, também havemos de explicar, mas só esse eixo acaba por ser muito redutor porque existem muitos outros fatores. E no fundo a palavra esquerda e direita surgiu, é apropriada para esta situação política, na altura da Revolução Francesa, em que os radicais e os progressistas sentavam-se à esquerda e os mais conservadores e mais tradicionalistas à direita. No fundo é aqui que surge a diferença entre a esquerda e a direita, continuamos a usar, mas hoje em dia temos outras variantes, temos autoritário, temos liberal, temos os anarquistas, temos ambientalistas que nem sempre, às vezes são colados à esquerda, mas que cada vez mais é um espectro muito mais transversal e portanto há muitos outros vetores. Também há aquele quadrante que é o esquerda-direita, depois tem outro eixo que é o autoritário e o liberal, exato, libertário, e no
fundo, há uma diferença muito clara, e Benny, à vontade para me interromper aí. Sim, queria pegar em algumas coisas que tu disseste. É verdade que ainda há muito, ainda temos muito presente na sociedade e na política a distinção entre direita e esquerda, e como tu disseste muito bem, isso remonta até à Revolução Francesa, em que no fundo quem se sentava à direita eram os mais conservadores e os que queriam preservar o antigo regime. Eu acho que isso ainda nós conseguimos rever isso ainda no sentido que nós associamos à direita um certo conservadorismo, a tradição, a afeição pelo passado e pelas instituições do passado. E na esquerda, lá está, mais uma vez remontando até à Revolução Francesa, tínhamos os radicais, os que queriam uma mudança de regime, o liberalismo, etc. E mais uma vez também conseguimos notar isso ainda hoje, na esquerda num sentido mais lato, no sentido em que associamos o progressismo, a mudança, a quebra com o normal ou com o comum e o mais tradicional. Só um bocadinho disso, o liberalismo não é nem de esquerda nem de direita. Há várias formas de liberalismo. E tu disseste uma coisa que é verdade, que eu acho que hoje em dia cada vez há mais uma erosão desse binómio. O pessoal está sempre acostumado a juntar. E há mesmo tópicos que já são transversais, e tu disseste bem, a questão ambiental. Eu acho que isso cada vez mais, e se calhar há pessoas que antigamente... Direitos das mulheres, há certos assuntos que tradicionalmente podiam ser vistos como bandeiras de esquerda, mas que hoje em dia são transversais, e eu penso muito, quando se fala nesta questão da esquerda e direita, no Partido da Iniciativa Liberal, que é um partido um bocadinho sui generis, no sentido de misturam partes de direita, por exemplo, o liberalismo económico, que é mais característico da direita, mas ao mesmo tempo com um progressismo social que tradicionalmente é mais de esquerda. Portanto, hoje em dia, e se perguntarmos a liberais, eles próprios dizem que não se identificam com essa distinção esquerda e direita. Portanto, aliás, até é cool para os liberais dizer que não... Exatamente. Mas agora, acho que é interessante a gente falar aqui que quem está assistindo o vídeo e chegou agora nisso de política não vai saber muito bem o que é o liberalismo e o que é o socialismo. Ok. Não sei se queres falar de liberalismo. Então vou falar lá do socialismo, que eu falo do liberalismo. Pronto, é assim, o socialismo obviamente também é um termo muito lato e com história, e eu acho que o socialismo em momentos diferentes significa coisas diferentes. Eu acho que o socialismo que nós, por exemplo, experienciamos hoje em Portugal é muito diferente do socialismo quando ele surgiu com Marx, com Engels, numa altura completamente diferente, e mesmo hoje em dia de país para país, exatamente, hoje em dia em diferentes partes do mundo o socialismo é conotado de maneira diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, se falarmos em socialismo, eles veem um bicho de 7 cabeças e acham que é tudo para eles é mesmo. Exatamente, e aqui não é bem assim. Nós temos um partido socialista e há pessoas que se auto-intitulam socialistas. Mas sim, no fundo o socialismo surge, lá está, com Marx e Engels, e eu acho que é muito uma filosofia, uma maneira de ver o mundo. Temos a parte um bocadinho mais utópica do comunismo, do desígnio da sociedade sem classes, da luta do proletariado, da ditadura. Mas pronto, no fundo eu acho que o socialismo de hoje que nós temos em Portugal é um bocadinho um legado dessas várias ideologias. E hoje em dia acho que simboliza apenas uma maior intervenção do Estado, um certo progressismo social. No fundo eu diria que é isso. Mas pronto, acho que é importante termos isto em mente, que o socialismo, dependendo do contexto histórico e geográfico que temos a falar, pode significar coisas diferentes. E já agora, o comunismo em si, qual que seria a diferença entre socialismo e comunismo? Na sua gênese, o comunismo significa a ideia de uma sociedade sem classes. E a gênese daqui, do comunismo, no fundo, olhando para a altura histórica, a ideia do comunismo surge na altura da Revolução Industrial, em que foi uma altura em que não havia direitos laborais, em que a sociedade mudou muito, a maneira como se via o trabalho mudou muito, e então havia quase como um binómio, mais uma vez, entre detentores de capital e o proletariado, os trabalhadores. O comunismo também, há vários tipos de comunismo. Exatamente. E, em bom rigor, nenhum até agora, historicamente, funcionou a 100%. Nós só tivemos o socialismo, porque, ou seja, na tradição clássica de comunismo, como nós vimos em Marx, em Engels, em Trotsky, como é que ele surgiu? Era como uma primeira fase, e a primeira fase era o socialismo. Nós tínhamos uma primeira fase em que haveria uma revolução do proletariado, porque o proletariado, a classe trabalhadora, que era oprimida, por assim dizer, que era a maioria da classe, e depois tínhamos os burgueses,
tinha que eram em muito menor percentagem e eram esses que governavam. Portanto, a ideia deles era aqueles burgueses que se calhar eram 15% da sociedade, governavam. Mas eles tinham muito mais do que todo o E resto. nós recebíamos, se for preciso, recebíamos uma miséria daquilo que recebíamos e gerávamos toda a riqueza do país. No fundo, a ideia era fazer essa revolução, passar para um Estado socialista, nacionalizar os meios de produção, ou seja, abolir a propriedade privada e depois sim instaurar uma sociedade comunista e depois acabar com o Estado. Mas isto é completamente utópico. Claro, e tudo virava do Estado e tudo era para todos, mas lá está, o socialismo não é o comunismo e o comunismo também não é o socialismo, são ideologias diferentes e uma mais extremista do que a outra é super convivível em democracia. Sim. Mas eu também acho que, lá está, é importante também distinguirmos o comunismo que foi idealizado e que era mais quase como uma corrente filosófica, pensada por filósofos, porque no fundo, lá está, eu acho que há pessoas que tendem a comparar se calhar o Marx com o Stalin e não tem nada a ver, o Stalin era um governante, era um político, o Marx era um filósofo e portanto a maneira como eles conceberam a ideia de comunismo foi completamente diferente. Em relação ao liberalismo, antes só de falar do liberalismo, acho que nós não fizemos a distinção de esquerda e direita. E eu acho que há formas muito simples de distinguir a esquerda e a direita. E é... Para além dessa distinção, então, do mais tradicional e mais progressista. Exato, exatamente. Que é a forma como o Estado interfere na sociedade. Ou seja, isto, da forma mais objetiva possível, a esquerda, por norma, olha para o Estado como um Estado maior, um Estado que tem que garantir o bem-estar de todos. No fundo, a esquerda quer que toda a gente chegue à meta. E, independentemente dessa meta, nós sabemos que nem toda a gente parte do mesmo sítio. Há pessoas que partem mais atrás, pessoas que partem mais à frente, seja por condições familiares, seja porque trabalharam, seja porque mérito ou não, porque isso também é a meritocracia também é um conceito que é bom falar. É um conceito discutido. Que é um conceito discutido, mas que, na minha opinião, por si só não funciona. E isto porque, muito rapidamente também, eu gosto de dar um exemplo muito simples, que é o do monopólio. E então, nós temos um monopólio, nem toda a gente começa na casa de partida. Mas imaginemos que classe média em Portugal começa na casa 4 e uma pessoa, classe baixa, começa na 1. Esforça-se 3 casas e vai para a 4. Se a que está na casa 4 esforçar-se uma casa, vai para a 5 e está sempre à frente. E isto é meritocracia. A meritocracia só por si é um mau fator para avaliar aquilo que deve ou não ser haver um retorno. Por exemplo, como é que nós vamos dizer que um cantoneiro trabalha mais do que um advogado? Ou que um engenheiro trabalha mais do que um jardineiro. Mas de fato tem muitas pessoas que nasceram com muitos privilégios. Por mais que uma pessoa que não nasce com esse privilégio se esforce, seja trabalhadora, se não tiver pelo menos sorte na vida, não vai chegar no mesmo lugar. É complicado. É muito difícil. Claro, eu concordo plenamente nessa questão da meritocracia e pegando também em teorias, também há uma teoria que eu gosto muito, que é a da posição original ou do ignorância, que eu acho que nós aprendemos em filosofia. Mas que pelo menos para mim é algo que fundamenta muito as minhas crenças políticas, que é no mundo em que uma parte é totalmente desfavorecida e outra é totalmente privilegiada, eu não sabendo em qual das partes poderia calhar, como é que eu quereria governar o mundo, o que é que eu quereria, se eu quereria uma sociedade mais igual, mais desigual. Ou seja, acho que é muito importante nós pensarmos nisso. Desconhecendo o teu passado, o que é que escolherias? Porque no fundo é isso, isto é uma lotaria. Nós não escolhemos nascer onde nascemos, nem com os privilégios que nascemos, e a verdade é que eu acho que quem tem o privilégio de ter nascido na posição em que nós todas nascemos... Nós temos muitos privilégios. Eu acho que nós temos uma obrigação, um dever moral de querer lutar por uma sociedade mais igual. E pronto, e depois se calhar temos maneiras diferentes de conceber como é que se chega aí. Eu se calhar acho que é através de um Estado mais interventivo, que assegura essas condições para as pessoas, e há pessoas que acham que é através da liberdade máxima e da iniciativa privada. Também não é só um e outro. Claro, há várias coisas. Simplificando sempre. Exato, mas retomando aqui à esquerda e direita, pronto, na minha visão, mas naquela que eu uso normalmente para explicar a diferença, é mesmo o papel do Estado. O papel do Estado, como a Benedita estava a dizer, posso tratar por bem aqui? Claro. Pronto, como a Benedita estava a dizer... é um canal de amigos. É estranho agora a Benedita. Como a Mary estava a dizer, a esquerda costuma ter um Estado maior, um Estado mais interventivo, um Estado que normalmente tem mais gastos públicos porque está mais preocupado em garantir que toda a gente chegue a algum lado e que haja igualdade de rendimentos, que haja regulação de empresas. No fundo, é um Estado quase como um Estado pai de bem-estar social, também vem muito buscar este Estado de bem-estar social. Enquanto que
A direita normalmente, isto obviamente que depende tanto do conservadorismo como de várias linhas, tanto da esquerda também, porque a esquerda mais moderada também pode estar mais próxima desta, mas no fundo a direita é um Estado mais mínimo que, por norma, pretende reduzir impostos, pretende valorizar mais a liberdade individual. Mas imagina, vocês tinham dito agora no começo do vídeo de que a esquerda e a direita não se confundiam com as noções de liberalismo e socialismo. E então, em que parte isso não se confunde justamente por causa dessa noção do Estado mais ou menos interventivo? Por exemplo, eu acho que no que toca ao liberalismo, pelo menos, o liberalismo é um espectro também, lá está, nós podemos falar de liberalismo social, que se contrapõe com o conservadorismo, por exemplo, mas se falarmos já de liberalismo económico, isso já se contrapõe, lá está, um Estado mais interventivo e aqui estamos em à direita liberal, à direita conservadora, à esquerda liberal. Então, e o fascismo em si poderia dizer que é regido por quais bandeiras? O fascismo e o comunismo, primeiro, é preciso distinguir que não são coisas iguais e que historicamente não tiveram o mesmo peso. Portanto, não mataram o mesmo número de pessoas. Significa isto que há uma que é mais perigosa que a outra, que é o fascismo, porque historicamente matou mais pessoas do que o comunismo. Isto é opinião pessoal, evidentemente. O fascismo, o que é que o fascismo diz? É uma ditadura em que tem um só líder, é um regime imperialista, ultranacionalista, o Estado, uma nação, um povo. Só aquele Estado é o melhor, exatamente. Acima de todos. Opressor também, bastante opressor. É um Estado que... Um Estado, nem sequer se considera um Estado. Antiliberal, capitalista, tem tendências de expansão imperialista e de ultramarina, etc. E no fundo vê a violência e a guerra como uma arma, como um orgulho nacional. Sim. E totalitário, portanto não há qualquer tipo de liberdade. E qual seria então a diferença entre o fascismo e o autoritarismo? Eu acho que o fascismo, lá está, pode assumir tanto uma forma totalitária como autoritária. Por exemplo, fazendo a tal comparação, eu acho que nós em Portugal tivemos, assim, não quer dizer fascismo, também não quer dizer que não foi, porque pode chatear algumas pessoas, mas eu acho que em Portugal nós tivemos uma ditadura com traços fascistas, mas não foi totalitária no sentido que não se compara ao nazismo e àquilo que foi o Terceiro Reich. Sim, também o nazismo não é o fascismo, mas eu também considero que em Portugal nós não chegámos a ter fascismo. Sim. Nós tivemos um regime autoritário, que sim, no fundo há uma diferença que acaba por ser, enquanto no fascismo normalmente há uma pessoa e na ditadura há uma pessoa, um líder, no autoritarismo é um grupo que também é opressor, por assim dizer. Eu acho que essa é a diferença principal entre o autoritarismo. Sim, acho que no totalitarismo a repressão da liberdade é extrema. Pronto, e aqui obviamente não havia a mesma liberdade que temos hoje e era autoritário no sentido de que, lá está, não havia liberdade de voto, não havia liberdade de expressão, mas se calhar de uma maneira mais, não quero dizer soft porque não foi soft, mas do que nós vimos, lá está, com o nazismo. Mas há muitas pessoas que tendem a comparar o comunismo e o fascismo no sentido de que os dois tiveram resultados negativos, mas eu acho que há uma distinção importante a fazer, que mais uma vez também é a minha opinião, mas eu acho que a gênese do fascismo e do comunismo são muito diferentes. Lá está, o comunismo surge de uma filosofia, de uma ideia de utopia, de uma sociedade em que os oprimidos se libertavam, pronto, e a maneira depois como isso foi posto em prática, obviamente que o resultado não foi positivo, todos sabemos, mas eu acho que a diferença, lá está, entre os dois é que a gênese do fascismo tem estes traços de ultranacionalismo. Não há separação de poderes. Aquilo que nós estávamos a falar no início é completamente o oposto. Há um poder é só de um, o poder é só de que um, manda todos. absoluto. Portanto, não há independência, não há liberdade. O papel da mulher também é completamente diferente. Isso também é uma coisa importante, que em Portugal a abstenção é muito grande e a mulher só conseguiu o direito de voto em 31. E portanto é importante também que os jovens se interessem e que se façam interessar sobre estes temas e que os políticos também saibam falar para os jovens, porque é também um pouco o objetivo desses vídeos. Exatamente, porque às vezes as pessoas também ficam sem votar porque têm falta de informação e têm essa sensatez, por assim dizer, mas que há falta de informação e que não é só responsabilidade portanto, dos nossos jovens. Sim, e eu acho que também, pronto, agora mudando aqui um bocadinho de tópico, mas foi eu também mudei, também. Mas eu acho que nós jovens tomamos quase que a democracia por garantida. Sim. E pensamos que, bem, nós não conhecemos outro regime,
E portanto isto será assim para todo sempre e nós nunca seremos confrontados com qualquer outra ameaça. Ainda temos ditaduras, ainda temos regimes completamente opressores, não é em Portugal, perdão, no mundo. Até o exemplo da Venezuela, temos a Coreia do Norte, ainda há coisas a acontecer neste momento. E por isso, ou seja, nós em Portugal temos esse privilégio e acho que também há um desinteresse porque parece que as coisas estão melhores do que noutros sítios. E como estão melhores, nós também não... Ainda tem tanto a melhorar no mundo. Nós conformamos e eu acho que também as gerações que já passaram e que já foi o tempo dessas gerações, as nossas que estão para vir, vem algum espírito de conformação com o estado das coisas e também não se movem para tal, mas a verdade é que há muita coisa a fazer e tendo em conta que o nosso país também é tendencialmente pobre, há muita coisa a fazer e a melhorar e é isso. Acho que devemos sempre lutar pelo melhor do nosso país e pela informação. E pronto, um pouquinho à parte, mas realmente quem discuta muito atualmente é populismo. O que é? Sim, eu acho que o populismo é mais fácil de se perceber e de se explicar do que algumas pessoas pensam. No fundo, eu diria que o populismo é uma maneira de chegar às massas, chegar à população, trazendo-lhes e dizendo-lhes aquilo que elas querem ouvir e apelando ao lado emocional e se calhar mais primário e menos racional das pessoas. E eu acho que um exemplo muito bom disso e que nós vimos a acontecer aqui em Portugal, por exemplo, com André Ventura, em França com Le Pen, com os Le Pen, exato, em Itália com Salvini, pronto, que é um tópico recorrente dos populistas, é o terrorismo, por exemplo. E é neste sentido que eu digo, é uma arma que é usada para apelar às emoções e ao lado menos racional das pessoas, e ao medo e às ânsias, e no fundo se nós formos a ver, o terrorismo não é um problema assim tão grande na nossa sociedade. Em Portugal não é. Em Portugal não é uma não questão quase. Claro, isso são maneiras de controle das massas. Ainda em relação ao populismo, no fundo é o apelo ao sentimentalismo, às massas, normalmente sempre apela muito ao povo, e porque o povo quer, e o povo está cansado de esperar, é aquele discurso, uma pessoa acaba por se identificar naquilo que a pessoa está a dizer. E é um discurso que é perigoso porque dá uma certa união e um certo sentimento de pertença para quem está a ouvir. Muito superficial. E o André Ventura, que é um líder do Chega, do partido Chega, que também é deputado único, ele tem essa veia muito populista, que normalmente é uma crítica. A tese de mestrado dele foi sobre isso. Exatamente. Ele estou muito bem. Mas também lá está, não é um conceito de esquerda nem de direita, há populismo também de todas as formas. Historicamente costuma ser usado pela direita, mas também é usado pela esquerda, mas no fundo é um sentimento de pertença, e isso o André Ventura tem conseguido fazer super bem, que é fazer com que a pessoa se sinta integrada no meio e sentir-se ouvida. Claro, e é uma arma perigosa. Mas sim, acho que o Trump também poderia ser. Sim, o Trump, sim, o Bolsonaro, o Lula da Silva, os Le Pen. E eu acho que se vê a maneira como isso apela às pessoas e ao povo no geral. É muito mais interessante ouvir alguém falar de ciganos e de terroristas e tudo e mais alguma coisa do que ouvir pessoas a falar de políticas públicas e de políticas económicas. E realmente lá está, no mundo em que somos bombardeados todos os dias de informação, eles usam muita ferramenta que é a fake news. E hoje em dia é muito difícil a gente conseguir avaliar se são as informações que são realmente verdadeiras. Outra coisa também sobre a política, mas isto é sobre a política e as fake news, que é, eu acho que a internet e esta era digital está a fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais polarizadas. Isto porquê? Uma pessoa procura um assunto e aquilo automaticamente vai-lhe aparecer as páginas daquele assunto, vai-lhe aparecer políticas daquele assunto, pessoas para seguir daquele assunto. As redes sociais, o Google, só aparece o que a gente quer ver. Exatamente. E a pessoa fica automaticamente bias naquele mundo, como se aquilo fosse a realidade. E fica dentro daquele espectro. E por isso é importante, por exemplo, ou quando veem documentários ou quando se informam sobre alguma coisa na internet, terem algum contraponto para, no fundo, terem alguma objetividade naquilo que estão a ler. E é um bocado também o objetivo, por isso que eu também trouxe duas pessoas, que é para sempre ter duas visões. Inclusive, deixem a vossa opinião nos comentários, como eu já disse. É interessante, é uma democracia, todo mundo tem uma opinião diferente e é realmente bom a gente ver opiniões diferentes para a gente ter uma informação, ter a nossa própria opinião mais formada e mais com uma construção melhor. Ainda mais, lá tá, se é tão fácil a gente ir seguindo atrás de uma que pode ser falsa, no fundo. Exatamente. Portanto. Sim, e é muito isso que tu dizes. Eu acho que toda a questão das cookies e
ou seja, é-nos alimentado mais do mesmo e aquilo que nós queremos ouvir, e é muito importante sair um bocadinho dessa redoma. Eu própria às vezes faço um esforço por isso, estou no YouTube e vejo um vídeo cujo título é uma coisa que eu acho descabido. O Twitter também é fácil rodearmos das opiniões que nos parecem favoráveis e que aquilo fica a nossa realidade todos os dias, a mesma realidade. Sim, nossa bolha. Eu sigo o André Ventura no Twitter, porque eu acho que é isso, eu acho que nós temos que tentar sair ali do nosso cantinho, porque senão é isso, é muito fácil iludirmos e acharmos que a minha posição é que é certa e não vermos o lado do outro, e é importante fazermos esse esforço e não sermos fundamentalistas e não nos polarizarmos. E saber ouvir o outro também, e saber comunicar com pessoas. Respeitar a opinião dos outros. Exatamente, que tenham opiniões políticas diferentes das vossas. Também saber, ou seja, uma pessoa que tenha uma opinião política diferente, se vocês ainda estão numa fase de construção, e eu acredito que os outros também, toda a gente está sempre numa fase de construção e de mudança política, toda a gente nasce politicamente de uma forma e vai-se alterando, porque isto não é estanque. Também é normal não se identificarem a 100% com o partido, acho que isso é mais do que óbvio. Ninguém se identifica a 100% com o partido, há sempre um que se identifica mais durante um tempo, se calhar outra vez outro, se calhar durante alguns anos vai ser aquele. E é importante saber ouvir e saber respeitar as opiniões dos outros. Até porque cada um tem uma história de vida diferente, né? E é isso que muitas vezes molda a posição política que a gente vai assumir. E quanto mais a gente ouvir, mais a gente pode ir mudando a nossa opinião ou então afirmando o que a gente pensa. E agora então eu ia perguntar em qual posição política dentro do espectro político que vocês se identificam? Bem, acho que ficou um pouco claro, mas... Não, mas olha, no seguimento do que a Luísa disse, eu própria sinto isso muito a mim. Eu sinto que eu vou mudando a minha opinião e que já achei uma coisa e já penso outra, porque também vou crescendo e vou... Essa política também, sim, é um assunto que é tão complexo que, por mais que a gente estude, temos sempre a aprender. Claro, e eu acho que nós não temos que ficar circunscritos àquilo e se dissermos há 2 anos que éramos pró isto e se calhar agora não somos. Exatamente. E eu vejo isso muito em mim e eu... nem sei bem como é que me identificaria hoje em dia. Eu acho que sempre tendi um bocadinho mais à esquerda, no sentido de que tenho essa crença ou pelo menos tenho esse desejo de haver igualdade de oportunidades e de sentir que o Estado tem um papel importante e deve ter um papel importante nesse sentido. Também me identificaria como uma pessoa progressista, não acho que sou conservadora. Mas, por exemplo, hoje em dia, se calhar, já me demarco um bocadinho de um progressismo do Bloco de Esquerda, por exemplo. E se calhar já fui mais próxima e agora já há pontos em que eu não me identifico tanto. Mas sim, acho que resumidamente era isto que eu diria. Centro-esquerda é para onde eu caio um bocadinho. Eu concordo com a Benny numa coisa, que é o percurso exatamente igual desta mudança de nascer, se calhar, um pouco mais... Tu mais progressista, eu nasci um pouco muito mais conservadora, quer dizer, politicamente era mais conservadora e fui-me liberalizando, por assim dizer. Acho que neste momento sou um centro-direita, mas sou uma direita fofinha, como um próximo convidado vai aqui dizer. Sou uma direita fofinha, social e... Qual dos joelhos agora? Era o Johnny. Ela gosta de usar essa expressão. Eu sou a esquerda mazinha, porque alguma esquerda não gosta de mim, acha que eu já sou muito... Eu percebo, eu também sou a direita mazinha. Eu sou a esquerda mazinha. Eu mazinhas para os mazinha, mas é a direita que não tem força suficiente para... Pronto, sim, então se calhar os conservadores ou alguém do Chega. Os jornais aparecendo. Então a direita mazinha hoje. Exato, se calhar as pessoas, militantes do Chega ou do CDS ou de um PSD bastante mais à direita vão olhar para mim e tipo, não és uma verdadeira direita. Eu sou aquilo que eu achar que sou e hoje sou uma coisa, claro, e amanhã sou outra e pronto. Democracia é sobre isso. Claro, eu acho que respeitar. Eu acho que é preciso perceber que há muitas direitas e há muitas esquerdas. E eu acho que tanto de um lado como do outro, as partes mais polarizadas tendem a querer monopolizar certas coisas e querem ter a razão e descredibilizar pontos de vista mais centristas ou mais moderados. O mundo em si está todo muito polarizado, né? Ou você é uma coisa, se você não for aquilo, você é completamente contrário. E se és do centro, não tens espinha dorsal e não acreditas em nada. É um bocadinho esta ideia com que eu não concordo nada. Porque eu acho que haver centro é importante, haver moderados é importante e não significa que não tenhamos uma opinião e não tenhamos causas também, mas pronto, acho que é preciso haver um certo equilíbrio e hoje cada vez mais eu acho que em Portugal as diversas esquerdas estão bastante bem estruturadas, ou seja, dá perfeitamente para distinguir um bloco de um PS,
mas sinto imenso que a direita tem tido alguma dificuldade em marcar-se. Ou seja, por isso é que há esta necessidade de falar de uma direita fofinha, da Assunção Cristas também falar de esta direita é a minha, que é diferente da tua, sim. E eu acho que há alguma dificuldade hoje em dia com os extremos de distinguir a direita, que pronto, não são todas iguais, e eu digo já que a minha é fofinha. Sim, e eu acho que a própria direita em Portugal mudou muito nos últimos anos. Tu há bocado falavas de liberalismo económico e conservadorismo social, enfim, e eu penso que na estrutura da política portuguesa de antigamente, por exemplo, o CDS era um partido que agregava muito mais todo esse universo de pessoas que agora se calhar estão muito mais divididas. Sim, que foram-se partindo para outros. E foram-se partindo e vão-se também... Começa a haver um fosso maior, não é? Sim. Eu acho que, ou seja, essas pessoas do CDS acabaram por ir para a Iniciativa Liberal, para um Chega, não foram tanto para o PSD, engraçado. Mas acabaram por ir para a Iniciativa Liberal e para o Chega. Lembrando que somos partidários neste canal. Partidários. Não, mas pronto, agora para ir finalizando o vídeo, ia perguntar 3 aspectos que vocês acham, 3 aspectos políticos, que vocês acham que deveriam ser mais trabalhados aqui em Portugal. Eu até digo 4. Eu acho que há um que este não se circunscreve. Eu pensei em instantes, não é? Mas pronto, acho que este não se circunscreve só a Portugal, mas obviamente também inclui Portugal e acho que inclui no geral os países desenvolvidos, que é a transição climática e a transição energética. Acho que é o tema da nossa geração e nós, enquanto países desenvolvidos e europeus, União Europeia, acho que temos um dever de estar na vanguarda desse desígnio, pronto. E depois 3 aspectos, eu acho que aí sim, que nos dizem mais ao nosso país. Em primeiro lugar, a questão das desigualdades. Eu acho que ainda somos um país muito desigual em vários aspectos. E há pouco elevador social, eu acho que ainda há muita questão. Já falaste uma? Podes repetir melhor e vais dizer melhor. Mas eu acho que há pouco elevador social, ainda há muito a questão da... lá está, se eu nasci num lugar privilegiado, eu estou num lugar privilegiado, e quem nasce num contexto mais favorecido tem muito mais dificuldades em chegar lá. Aquilo que a gente falou da meritocracia. Exatamente. Outra questão que eu diria é a questão do nosso interior. Foi um assunto que eu pensei. Eu acho que temos um interior um bocadinho negligenciado, abandonado, e eu acho que isso cria imensos problemas, não só em termos demográficos, mas também sociais. Eu acho que esse sentimento de abandono é mais propício para essas pessoas. Com tanto potencial. Claro, e nós temos um país tão bonito e enfim, acho que é preciso muito urgentemente dinamizar o interior. Acho que é para não me esquecer. E não abandonar o interior. E acho que há disso 2. E o terceiro tem a ver com os jovens no geral. Também acho que somos um país que infelizmente tem poucas oportunidades para jovens e negligenciamos um bocadinho os jovens adultos. Até na política, pronto. Sim, em vários domínios, e enquanto jovem custa-me ver tantos jovens ver-se obrigados a abandonar o país. O mercado de trabalho está cheio. Eu cada vez escuto mais amigos falando, agora claro, licenciando, tirando mestrado, e dizendo que vão lá para fora porque sentem que o trabalho, até o mínimo esforço, é muito mais valorizado do que sim, claro, e é verdade, nós não somos um país muito apelativo para os jovens se fixarem aqui, em termos laborais, em termos familiares, e eu acho que isso se vê no nosso país, que cada vez mais tarde os jovens saem de casa e constituem família, e também isso, muitos vêm-se obrigados a sair, e é algo que me deixa triste, porque eu gosto muito do meu país e sempre quis viver cá e constituir cá a família, e custa-me quando ouço jovens a dizer: eu aqui não tenho oportunidades, nem tenho forma de ascender na vida e de ganhar dinheiro. Vou sair para depois voltar. Portanto, acho que diria que são estes os pontos chave, havendo N outros, mas foram aqueles em que eu pensei, assim, no nosso paísinho. E tu? Então, em relação à política portuguesa e ao nosso país, o primeiro que me vem sempre à cabeça e que me vem desde que eu me lembro é a representatividade. Seja feminina, seja interracial. O nosso país também é composto historicamente por países em que nós fomos colonizadores e que hoje em dia são independentes e continuam bastantes pessoas a vir para cá e com facilidade em vir para cá, e o país acaba por estar muito dividido, ou seja, não há uma representação clara no Parlamento, no Governo, e eu acho que isso com o tempo vai passar a haver, espero eu. Por exemplo, em relação à habitação,
Na minha opinião, os bairros sociais deviam ser pulverizados, ou seja, vão sempre haver claramente bairros mais ricos e bairros mais pobres, mas acho que as pessoas deviam ter igualdade de oportunidades e de habitação, e acho que ainda há habitação muito precária em Portugal e sobretudo, por exemplo, o mercado imobiliário em Lisboa nem se fala, porque arranjar casa com a nossa idade é impensável, contrair crédito também é bastante difícil. Está perto dos 30, às vezes. Exatamente, falta a questão dos jovens, não é? Acaba por ser bastante difícil, mas em minha opinião, em relação a bairros sociais, deviam ser pulverizados e deviam ter maiores acessos a outras situações. Sobretudo também as mulheres, porque temos mais mulheres no país e a representação parlamentar não diz o contrário. As taxas e cotas é todo outro assunto, que também poderia dar outro vídeo e outros 3 vídeos. Se vocês quiserem, podemos voltar para outro vídeo, há imensa controvérsia sobre isso. Depois, o que é que eu tenho aqui? Em relação ao interior, eu não falei. Eu fiz isso mentalmente. Eu não falei exatamente no interior, mas lembrei-me de um ponto também muito importante, que é os transportes, a rede de transportes públicas. Eu acho que todo um país que é próspero tem uma rede de transportes espetacular pública, ou paga-se €1 ou nem se paga. Por exemplo, na Noruega não se paga sequer transportes públicos, isso é logo embatido nos impostos. Acho que uma rede de transportes públicos poderia fazer com que uma pessoa, se calhar, vivesse muito mais facilmente em Setúbal e viesse para Lisboa trabalhar todos os dias. Eu acho que por exemplo, comboios mais facilitados, os autocarros, ou seja, apostar à série em redes de transporte, porque no Algarve, por exemplo, a rede de transportes continua a mesma há sensivelmente 30 anos, são os mesmos comboios, é bastante difícil ter transportes e mover-se de grandes partes do país para outras grandes partes do país. Isso poderia fazer com que as pessoas abandonassem um pouco Lisboa, Porto e Aveiro. E o interior, que foi aquele. Exatamente, e fazia com que as pessoas pudessem vir trabalhar, tivessem mais acesso ao centro e outras coisas. Era muito importante apostar numa rede de transportes. As rendas são caríssimas. Exatamente, chegam aqui. exatamente, as rendas são caras e seria bastante mais fácil. Depois temos também uma pirâmide social invertida, ou seja, para pagar a segurança social, nós temos imensos idosos, o que é ótimo porque somos um país que apoia imensa família, calorosos, etc. Mas de facto temos que incentivar a natalidade. Temos que incentivar a natalidade, temos que fazer bebés, pronto, no fundo é isto. E fazer com que eles queiram ficar cá, também é importante. Os jovens, e eu acho que para além de criarmos oportunidades para os jovens, criarmos representatividade para os jovens. Ou seja, ainda hoje em dia, quando falamos de política, há política para jovens e os jovens que falam de política e a política à séria. E eu acho que não devia haver essa separação. Podemos perfeitamente pôr pessoas da nossa idade, ou um bocadinho mais velhas, que se calhar têm bastante mais conhecimento do que nós, a discutir com um político, que eu acho que vai ser super interessante. E acho que os jovens se iam interessar muito mais do que estar a fazer. Hoje é o dia talvez seja a continuação da série. Hoje é o dia dos jovens debaterem, só sábado à tarde, ou domingo à noite. Vamos deixar para coisas sérias. Acho que isso também era importante. Depois, só me falta mais 2, prometo que sou rápida, que é em relação ao facto de Portugal ser um país tendencialmente pobre e termos uma carga fiscal muito alta, e eu acho que não estamos a saber fazer a melhor gestão dos fundos públicos, e as pessoas estão saturadas e estão carregadas de impostos, e por isso é que também sentem necessidade de sair. Não é só os jovens que não têm condições, mas há milhares de famílias que... E não têm tantos filhos, por exemplo. Exatamente, não têm tantos filhos ou são obrigados a sair do nosso país. E depois, por último, é o elevador social, que pura e simplesmente é uma nulidade em Portugal. Não há essa prosperidade, e às vezes nem sempre compensa subir de escalão porque se vai pagar mais imposto, e não há uma procura para uma vida melhor e para uma qualidade de vida melhor, porque pura e simplesmente é difícil. E pronto, acho que é isto. Acho que resumi, podia ficar aqui a falar mais tempo, mas vocês são incríveis, garotas. Muito obrigada por terem participado aqui do vídeo. Fiquei muito feliz em vocês terem vindo. Obrigada a você por ter assistido esse vídeo até o fim. Com todo gosto de ouvi-las. Obrigada, nossa cameraman incrível. Parabéns. Obrigada, tia. E, enfim, acho que é muito aquilo. Eu comecei a aprender um pouco sobre política em quarentenas, com Carolina Grande, assim, eu não tive pra onde fugir, sabem que a Carol é aquilo, uma tacinha, beijinho só pra faz Carol. política. Beijinho, meu amor. E uma frase que ela diz muito, que é muito real, é: a gente tem que ter sempre noção de que a realidade dos outros nunca é a nossa realidade. E acho que é uma coisa que falta um pouco hoje em dia, e essa visão muito polarizada que nós temos, e que é preciso trabalhar. E nos jovens interessados cada vez mais em política, tá vindo aí uma eleição, não é? Portanto, podem votar, estamos aqui a dar oportunidade para começarem a perceber mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui a vossa opinião nos comentários.
digam o que vocês gostaram, a vossa opinião, enfim, e coisas que vocês queiram ver mais, conceitos que vocês ainda não sabem e querem nos próximos vídeos, e eu vou tentar fazer aqui um arranjadinho pra gente. Obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo.